Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula de hoje eu vou estar trazendo um pouco mais sobre o Office Word, que é basicamente uma folha onde a gente coloca informações de texto. Não só texto, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Então a gente vai abrir um novo documento de Word aqui dentro do Microsoft 365 e ele vai estar gerando para nós uma nova guia aqui com o documento, tá? A gente tem essa setinha que indica onde a gente está posicionado com o nosso cursor. Por exemplo, eu vou escrever aqui a palavra, escrever o meu nome, tá? Esse cursor mostra onde eu estou posicionado. No momento que eu estou indo de setinha em setinha aqui, eu posso ir movimentando dentro da palavra. Digamos que eu quero apagar só o meu segundo nome, eu posso chegar aqui e apagar, tá? Vou escrever aqui curso de Word. Então, analisando aqui a barra inicial, a gente consegue dar uma olhadinha. Inicialmente, a gente tem aqui algo chamado nome da fonte, tá? A fonte, ela vai definir qual o formato, como vai ser o desenho dessa palavra, tá? A gente pode colocar, tem vários tipos aqui que eles nos mostram, são os nomes mais diferentes, mas a gente segue sempre um padrão, utilizar algum tipo de fonte específico. Como ele já trouxe para nós aqui esse Aptos, que até ele mostra dois tipos de utilização, mas a gente vai utilizar Calibre, que é uma fonte muito utilizada e bem padronizada por todo mundo, para mostrar aqui, tá? A gente também consegue mexer no tamanho da fonte, a gente consegue botar ela bem grande e diminuir. Aqui também pelas setinhas a gente pode aumentar e diminuir. A gente pode deixar a palavra em negrito, que é esse Nzinho aqui, que ela fica com uma borda mais grossa, que geralmente é para identificar, destacar algumas palavras, tá? Eu também posso selecionar apenas algumas, tá? 2 cliques eu seleciono a palavra, 3 cliques eu seleciono tudo, tá? Seguindo aqui na linha a gente tem o itálico, que ele muda também o formato um pouco da fonte. Até a gente transformando o calibre, ele vira calibre italic, que é um tipo de fonte. A gente tem o sublinhado, que ele vai dar uma tracinho embaixo da palavra. A gente tem como realçar, definindo então as cores, que nesse caso aqui não dá para ver muito bem. Deixa eu voltar aqui no desfazer para voltar à alteração. Vamos colocar uma cor mais clara, um ciano. Percebe que mudou a cor aqui, né? Aqui a gente consegue mudar a cor da fonte, não do fundo dela. E aqui a gente consegue limpar a formatação que está aplicada nessa fonte. Se a gente dá um limpar, ele vai voltar tudo que a gente aplicou, né? Tirando fonte, tudo voltando para o padrão que estava. Outro ponto aqui, seguindo a linha, a gente tem os marcadores, então, que a gente consegue colocar como se fossem tópicos, né? Então a gente escreve uma coisa, curso de Word, curso de Python, e a gente vai dando Enter, ele vai criando novos tópicos, tá? Aí, se a gente apertar na tecla Tab, ele vai criar um tópico como se fosse dentro do primeiro tópico. Então, isso também é bem útil para a gente botar algumas informações detalhadas de cada tópico, né? Então, ele vai escalando até um bom espaço aqui, tá? A gente também tem a questão dos numéricos aqui, então se a gente deixar uma palavra aqui, eu vou deixar curso. A gente tem os numéricos também, como da mesma forma que os pontinhos, tá? Então eles vão subindo e também tem outras opções dentro aqui para a gente selecionar A, B, enfim. Aqui a gente tem uma lista de verificação, que é algo como se fosse um select box, que a gente pode marcar como concluído para tarefas, né? E a gente também consegue mexer na parte de recuo, que é ir jogando a palavra mais para a esquerda, mais para a direita, de acordo com a margem dela, tá? Um ponto importante aqui também é referente ao alinhamento de texto, tá? Ele basicamente
vai definir como vai ser alinhado, como se vai ser central esse texto, se a gente vai colocar para a direita, para a esquerda, justificado, que eu já vou mostrar um exemplo aqui agora, tá? Eu copiei um texto da internet, eu colei ele aqui, Ctrl C, Ctrl V, né? Ele já veio com uma formatação básica, tá? Mas eu quero mostrar essa parte aqui do alinhamento, tá? Aqui agora ele está posicionado para a esquerda, tá? Se a gente pode centralizar ele, então ele vai sempre jogando conforme a quebra de linha pro meio. E também a gente pode fazer o justificado, que a gente vê bastante em artigos e jornais, que ele tenta deixar uma linha exatamente reta nas laterais, tá? Não é como o à esquerda, que a gente vê que ele tem uns espaços que ficam aqui. O justificado, ele formata de uma forma que não deixe as laterais aqui desalinhadas, tá? Aqui também eu vou passar para vocês, deixa eu tirar essas bordas, a gente consegue, além de texto, colocar imagens, né? Imagens, tabelas, a gente pode inserir aqui, que a gente consegue inserir uma tabela conforme a necessidade, 5 por 5, e a gente consegue colocar as informações que a gente quer, certo? A gente também consegue inserir uma imagem, tá? Deixa eu pegar. A gente consegue colocar uma imagem, tá? Coloquei uma imagem aqui dentro dessa tabela, mas vamos colocar aqui fora. Inserir imagem. A gente colocou a imagem, a gente pode mexer ela conforme a necessidade, né? A gente pode arrastar ela também. Deixa eu ver aqui. Ah, claro. A gente, antes, quando a gente insere uma imagem, ela já vem fixada, tá? Então a gente precisa vir em quebra de linha, quebra de texto automático, clicando com o botão direito em cima da imagem e a gente pode escolher a formatação que a gente quer para ela, tá? A frente do texto, atrás do texto, esquerda, direita. Então, vou botar a frente do texto, tá? Dessa forma, eu consigo mexer ela e ela vai se adaptando conforme ela está posicionada no texto, tá? Eu quero botar ela aqui após a palavra ela vai jogar para cá e vai jogar o texto para baixo. A gente também tem mais algumas configurações da imagem que a gente pode estar editando, mas isso eu vou deixando para vocês darem uma olhada, dependendo da necessidade, certo? A gente tem outras abas referente a layout, que tratam das margens da nossa folha, né? Nosso Word aqui, que a gente pode mexer como moderado, ele vai diminuindo um pouco as margens, a gente pode botar mais largo, o padrão, a gente pode definir de acordo com a necessidade. A gente também pode mexer na orientação da página. Então, nesse caso, ele está em retrato, mas a gente pode botar em paisagem, que ela fica uma folha deitada. A gente consegue mexer no tamanho também, que nesse caso ela está por padrão A4. A gente pode botar uma carta, enfim, mexer conforme a necessidade também. Colunas também, a gente pode separar nosso documento por colunas, certo? Intervalo entre páginas, número de páginas. Nesse caso, a gente não tem mais de uma página, mas conforme a gente vai inserindo informações, ele vai criando novas páginas, tá? Eu vou botar um teste aqui bem grande para a gente separar duas páginas. Vamos colocar... Ó, percebem que ele puxou a fonte que eu copiei o meu texto, né? Ela é diferente da minha atual. Vou deixar aqui. Se a gente quisesse transformar tudo em uma fonte só, a gente pode selecionar tudo, arrastando até lá embaixo. Deixa eu tentar aqui de novo. A gente seleciona a fonte que a gente quer, vou botar calibre e o tamanho da fonte. Vou botar 20, não, muito grande, 12. Então ele tem um bom tamanho aqui. Posso até tirar esse teste, porque já quebrou a linha aqui. Vale ressaltar também que o documento aqui no Microsoft 365, ele é salvado a cada alteração que a gente faz. Então, digamos que a gente botou um espaço aqui, a gente não precisa salvar nada, ele salva automaticamente a cada alteração, né? Mas se a gente quer voltar para o que a gente fez, a gente pode voltar por aqui, ou a gente pode dar um Ctrl Z também, que ele volta a alteração que a gente fez, ele desfaz, né? Então, a gente vai exportar aqui, vamos fazer uma exportação para PDF, ele vai gerar um documento de PDF para nós, a gente vai baixar ele e salvar aqui para ver como ficou, tá?
Vamos abrir ele. Aí, então ele colocou a formatação que a gente trabalhou, tá? Aqui o fundo tá branco, porque na verdade aqui eu tô no modo escuro do Microsoft 365, mas é só visualmente para mim, né? Então quando eu exportar o documento ele vai sair da forma correta, como é o padrão. Então aqui a gente tem o documento e, como vocês podem ver, a gente não consegue editar ele aqui em PDF, tá? Ele é mais utilizado também para enviar para as pessoas, trabalhos, enfim. Então, basicamente é isso. O básico do básico a gente colocou aqui. Vocês devem dar uma boa investigada, treinar, brincar aqui dentro do Word, porque ele tem muitas funcionalidades que vocês vão precisar utilizar durante o seu dia a dia, algumas mais, outras menos, mas é bem utilizado no ambiente corporativo essa ferramenta, tá? Só gostaria de ressaltar que eu estou deixando no link da descrição um formulário para vocês darem já uma opinião do que vocês estão achando do curso, o que vocês acharam até então, ou se vocês querem responder no final do curso, no final de todas as aulas, vocês podem responder tranquilamente, tá? Mas ajuda bastante. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.